Yo, geeks, tudo em cima! O One Punch Man deu pra nós um vislumbre das velocidades absurdas de Blast e Void em sua nova transformação. Caraca, que coisa maravilhosa foi o último capítulo de One Punch Man, no contexto até mesmo ali que os velocistas ficaram realmente intrigados sobre como a forma ali de transporte, de velocidade ou até mesmo ali dos poderes de Blast e também ali do Void se aplicaram através do combate entre os dois personagens. Isso foi algo extremamente incrível, assustador, mas ao mesmo tempo impactante. Inclusive, nós tivemos uma cena bem legal envolvendo ao Blast tirando o seu óculos e jogando ali para o Flash para a gente tentar medir, calcular a velocidade e o tempo em que a luta entre esses dois ocorreram. Vamos comentar um pouquinho sobre isso logo depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos então comentar um pouco sobre essa batalha do Blast e do Void e vamos calcular, não sei se meu cálculo vai estar muito certo aqui, mas vamos calcular a velocidade que os personagens atingiram, vamos calcular a velocidade do óculos e também vamos calcular o tempo que essa batalha aconteceu, quanto que foi ali o tempo total dessa batalha mediante alguns cálculos que a gente pode gerar. A gente vai colocar alguns dadinhos a mais aqui pra gente conseguir gerar esse cálculo, mas vai ser algo muito interessante. Como eu expliquei pra vocês, a gente observou em um momento da batalha o Blast pegando o seu óculos, né, o seu óculos ali que ele provavelmente usa para impedir com que seus olhos fritem quando ele usa as habilidades do buraco negro. Ele pega ele ali e joga para trás em relação ao Flash. Através desse quadro a gente consegue deduzir algumas coisas relacionadas aqui aos cálculos. Para a gente calcular ali a velocidade da trajetória e o tempo do voo de um objeto lançado em movimento parabólico, precisamos de alguns dados adicionais. Bom, como nós sabemos, a gente observa que o óculos sai da mão do Blast e vai na mão do Flash. Então, a gente pode observar que faz quase como se fosse uma parábola, né? Um contexto ali de uma parábola. Então, nós podemos colocar alguns dados aqui para a gente poder calcular. O primeiro é que a distância horizontal é de 0,75 metros. Por que eu considerei essa distância, né? Porque para mim aqui fica um pouco claro que tem mais ou menos 1,5 metro entre o Flash e o Blast. Então, tá meio que tipo assim, 1,5 metro, o óculos tá aqui na metade, né? Vocês estão observando que o óculos já tá na metade quando o Blast ele começa a lutar ali com o Void, né? Quando começa a lutar contra o Void. Então, basicamente, a gente consegue observar que a gente tem uma metragem, uma quantidade de tempo na forma de percorrer em 0,75. Então, a aceleração da gravidade pode ser colocada também como 9,8 metros por segundo quadrado. A gente sabe disso porque é basicamente arredondado e é a fórmula da gravidade, né? Na verdade é o valor da gravidade, a constante gravitacional que sempre é colocada através dos cálculos relacionados à física. Então, nós temos o cálculo. Se não temos esses valores, podemos assumir algumas condições também para simplificar. O ângulo de lançamento de θ será de 45 graus, que maximiza o alcance para uma dada velocidade inicial. Então nós temos aqui alguns contextos, eu vou tirar o filtro para vocês verem melhor o que a gente está brincando aqui. Então nós temos aqui o alcance horizontal em função da velocidade inicial, que é aqui V0 ao quadrado seno de 2θ sobre a gravidade. E o tempo total do voo, que é o tempo, é igual a 2V0 seno de θ dividido pela gravidade. Então, primeiro a gente precisa encontrar o V0. Para θ é igual a 45 graus, temos seno de 2θ igual a seno de 90 graus igual a 1. A equação do alcance horizontal simplifica para R igual a V0 ao quadrado dividido pela gravidade. Então, substituindo R igual a 0,75 metros e G igual a 9,8 metros por segundo quadrado, lembrando que isso aqui é o valor da constante gravitacional, nós temos 0,75 igual a V0 ao quadrado dividido por 9,8. Então a gente sabe o cálculo básico aqui, joga para um lado, joga um para o outro, temos
V0 ao quadrado igual a 0,75 vezes 9,8. Nós então temos V0 ao quadrado é igual a 7,35. Como tá a quadrado do outro lado, a gente não pode acabar a conta assim, joga pro outro lado, forma a raiz. Então nós temos que V0 é igual a raiz de 7,35, que é mais ou menos 2,71 metros por segundo. Então o óculos tem como uma velocidade de 2,71 metros por segundo, saindo da mão do Blast e indo diretamente para a mão do Flash. Então nós temos aqui a ideia para encontrar o T, o tempo que levou da mão do Blast para a mão do Flash. O tempo total do voo é dado por T igual a 0V0 seno de θ dividido pela gravidade. Para θ igual a 45 graus, temos seno de 45 graus igual a raiz de 2 dividido por 2. Então nós temos aqui T igual a 2 vezes 2,71, vocês estão vendo aqui todas as equações, todas as substituições. Nós temos aqui os valores, cálculo dá 0,39 segundos. Então a batalha ocorreu em 0,39 segundos. O óculos ele percorreu ali mais ou menos 0,55 segundos, né? Já que basicamente a gente tem ali uma metade, só que como temos uma velocidade tanto na forma para descer, ele aumenta a velocidade, quanto também para subir ele diminui a velocidade, então tem uma constante ali um pouco mais dificultoso, né? Tem uma resistência, não uma constante, né, mas uma resistência um pouco maior para subir e uma resistência menor para descer, porque a gravidade acaba ajudando. Então a velocidade inicial do óculos é de 2,71 metros por segundo e o tempo da trajetória ali da metade até a mão do Flash é de 0,39 segundos. O que faz com que o combate entre Blast e também ali o Void tenha durado menos ali, não, um pouco mais do que meio segundo, né? Um pouco mais do que meio segundo durante todo o confronto. E se você também quer ver mais batalhas envolvendo personagens que transcendem velocidades inacreditáveis, você pode ler a minha light novel Que Haja Luz. Sim, meus amigos, com o link na descrição, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas, você pode acompanhar personagens como Gael, Zeus e Cronos. Então a velocidade dos caras é extremamente absurda lá em Que Haja Luz. O confronto entre pai e filho realmente foi épico e com velocidades realmente inacreditáveis. E temos muito mais personagens, né? Temos Hades, Poseidon, temos Odin, temos vários outros personagens mitológicos que transcendem e também personagens que foram criados pelos inscritos para formar uma história bem épica e tremendamente interessante. O link, né? Ou os links estão na descrição para você clicar e a partir de agora ler mais de 140 capítulos de graça. Então nós temos que a velocidade inicial da trajetória do óculos é de aproximadamente 2,71 metros por segundo. E o tempo total ali do voo é de cerca de 0,39 segundos. Então a gente tem quase como meio segundo, quase ali um pouco mais de meio segundo do combate entre Blast e também ali o Void. Então nós observamos que esse foi o tempo e a velocidade do óculos saindo da mão do Blast e chegando até a mão do Flash, levando em consideração que o ângulo de arremesso do óculos é de 45 graus. A gente pode colocar ali como para arredondar, né, porque sai quase como se fosse na diagonal, né, saindo ali numa diagonal quase perfeita. A gente pode calcular isso, não dá para saber se é numa diagonal quase perfeita, mas a gente tá levando muitas dessas contas para chegarmos numa velocidade e um ponto bem interessante sobre o que esses personagens conseguiram alcançar. E o que eu quero alcançar nesse vídeo também é o seu like. Eu quero que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do Geek Brasil e compartilhe esses conteúdos com os seus amigos. Tem muita coisa legal pra gente conversar de One Punch Man, muita coisa pra gente falar sobre esse mangá maravilhoso do nosso careca de capa. E eu tenho certeza que você vai continuar curtindo as nossas reviews, as nossas análises de One Punch Man aqui no canal, com o seu like, se inscrevendo e também deixando o seu hypar, ou até mesmo pensando com carinho em se tornar membro do Geek Brasil. Isso já nos ajuda pra caramba. Então, meus amigos, com essas informações nós conseguimos saber a velocidade do óculos. Nós podemos calcular a velocidade média dos golpes do Blast e também do Void. Vamos considerar que cada
cada golpe, em média, os dois personagens precisaram se locomover ali 10 metros. Eu coloquei 15 aqui, mas depois eu vi que 15 metros foi algo meio que exagerado em média na distância de cada golpe, né? 15 metros é algo que eu achei muito grande, mas basicamente ali é 10 que eu acabei terminando ali para fazer o cálculo. Então, nós temos que velocidade é igual a distância total dividido pelo tempo total. Nós temos os dados fornecidos como número de golpes 13, eu contei 13, pode ter mais, mas eu acabei contando 13 golpes. Distância média por golpe 10 metros e nosso tempo total é de 0,39 segundos. O tempo total da batalha foi através disso. Então, nós temos distância total percorrida distância total igual a 13 vezes 10, que é igual a 130 metros. Velocidade média, velocidade é igual a 130 dividido por 0,39. Nós temos a distância total dividido ali pelo tempo, então nós temos a velocidade média em cada golpe de 333,33 metros por segundo. Isso dá cerca de 1.200 km por hora em média através de uma velocidade em cada golpe. Então a velocidade dos personagens é extremamente alta para dois humanos. Tanto o Void quanto também o Blast são dois humanos. Por mais que o Void ali já não seja mais tão humano assim, o Blast ainda é humano e a velocidade dele é extremamente absurda. Agora a gente pode calcular também a velocidade máxima que eles podem atingir. Bom, calculando então para uma velocidade máxima, nós temos velocidade máxima igual a distância total, que é hipotética, dividida ali pelo tempo total. Nisso nós temos basicamente 13 vezes 1000, que dá ali 13.000 metros. Então nós temos um total de 33.333,33 metros por segundo, o que daria mais ou menos 120.000 km por hora. Ou seja, se durante toda a batalha eles percorreram ali 1.000 metros ou 1 km, eles chegaram a 1.200 km por hora. Caraca, isso aqui é algo extremamente absurdo, mas eles não atingiram a velocidade da luz. Eles não atingiram a velocidade da luz mediante a estes resultados. Ou seja, a cada golpe, em média, Blast e Void atingiram 1.200 km por hora. Mas durante toda a batalha, eles podem ter atingido 120.000 km por hora caso tenham percorrido 1 km durante o combate. Isso pelo menos porque não sabemos a distância que eles percorreram no combate. Nós não sabemos o quanto ali eles percorreram durante todo o combate, porque definitivamente nós não sabemos. Não é falado, eles percorreram tantos quilômetros ou sei lá quantos quilômetros. Nós só sabemos que eles foram para cima, foram para os lados, foram para baixo. Então definitivamente pode ter muitos quilômetros que eles percorreram ou apenas alguns metros que eles acabaram realmente percorrendo durante esses 0,39 segundos. E aí, é claro, né, se nós já estamos calculando aqui, para a gente observar, pelo um fato bem curioso, se vocês querem saber ali quanto que eles precisariam percorrer para ultrapassar a velocidade da luz, os personagens precisariam percorrer aproximadamente 8.993.768 metros para ultrapassar, o que dá ali 8.994 quilômetros, dessa forma para ultrapassar a velocidade da luz em 0,39 segundos. Então eles precisariam percorrer 8.994 quilômetros para ultrapassar a velocidade da luz em 0,39 segundos, coisa que eu acho muito difícil deles terem feito isso através de, tipo, a gente não vê eles no espaço andando por todas essas questões. Então dá pra perceber que Garou versus ali Saitama realmente está muito, mas muito acima da velocidade que podemos acompanhar como o ápice do combate em One Punch Man. Mas 0,39 segundos uma batalha ter durado é coisa pra caramba. Diz ali no databook que quando Saitama lutou contra o Rei do Mar, a gente observou que o combate durou 1 segundo. Todo o combate entre o Saitama e o Rei do Mar durou 1 segundo. Agora o combate do Void com o Blast durou apenas 0,39 segundos, o que demonstra a velocidade absurda entre os dois personagens. Por mais que a velocidade entre eles seja algo ali imprecisa, que a gente precisa colocar alguns dados a mais para calcular, o tempo do combate é extremamente crucial para a gente ver o quanto esses caras são extremamente apelões.